Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Renato Basso, sou responsável pelo grupo. Então, primeiramente, eu quero agradecer vocês terem entrado no grupo, participar com a gente aqui no grupo. O grupo está com quase 90 pessoas. É um número extremamente expressivo, uma vez que é um grupo de convites direcionados. As pessoas escolhem entrar ou não no grupo. E o mais interessante, eu tenho gente do Brasil inteiro, nós temos pessoas do Brasil inteiro, e todas, de alguma maneira, com uma relação direta ou indireta com a ferramenta do DISC. Ou porque já são analistas comportamentais, ou porque são psicólogos, ou porque são coaches, ou porque já fizeram os meus treinamentos, o coaching em ação, ou porque já fizeram outro tipo de treinamento que eu utilizo, porque eu praticamente utilizo o DISC em todos os meus processos comportamentais. Desde os meus atendimentos individuais, os atendimentos empresariais, nos meus treinamentos comportamentais de alto impacto. Eu trouxe o DISC para dentro dos treinamentos de alto impacto, porque eu entendo que o DISC ele não é só uma ferramenta de atendimento pontual lá para o RH, para identificar competências e habilidades, se está congruente com aquele cargo. É fundamental, isso é fantástico, é muito importante para isso, mas eu acho que ele vai muito além disso. E eu vou aproveitar para contar uma história de milhares que eu tenho para contar, de formas de utilizar o Assessment, né, de usar a ferramenta que eu utilizo, a minha ferramenta. Isso é muito legal, uma ferramenta própria que eu quero apresentar para vocês. Então, de que maneira que a gente utiliza isso de uma forma mais ampla? Para coaches, gente, eu não preciso nem falar. Eu acho que aqui no grupo vocês já comentaram, até respondi. Hoje, para coach, o assessment, ter a formação de análise de perfil comportamental, utilizar esse assessment para fazer as suas primeiras sessões, para iniciar os seus projetos com seus coaches, é fundamental. Eu não enxergo hoje um processo de coach sem utilização dos recursos que uma boa ferramenta, um bom assessment do DISC traga, que ele consiga te trazer as informações. É fundamental. Hoje um coach, você acelera muito, não vou chamar nem de acelera, eu acho que você consegue asfaltar o caminho para o teu coach. Você deixa o caminho dele mais tranquilo, porque você vai identificar uma série de coisas que muito provavelmente ele não enxergava. Ele só enxerga o que ele deseja, mas muitas vezes ele não enxerga o gap, ele não enxerga o talento, ele não entende, ele não consegue perceber as suas forças, ele não consegue identificar que as habilidades dele precisam encaixam melhor num tipo de trabalho, num tipo de tarefa. Tudo isso que a gente sabe com o assessment do DISC que ele consegue fazer. Mas eu quero compartilhar com vocês uma história de uma questão muito bacana e que trouxe resultados muito legais para mim. Durante 4, 5 anos, eu gerenciei uma equipe de treinamento numa empresa muito grande, quase 40 mil colaboradores, e essa empresa era extremamente exigente com o quê? Com os indicadores de performance. O que os indicadores de performance do departamento que eu estava entrando, ele exigia? Ele exigia que eu identificasse se os treinamentos que estavam sendo aplicados, eles tinham congruência com os treinamentos que eram necessários. Então, o que acaba acontecendo? Eu falei, com o levantamento de necessidade de treinamentos que a empresa tinha, eu não conseguia ter esses resultados de uma forma mais clara, de uma forma mais efetiva. Então, eu tomei a decisão de aplicar o DISC. Por quê? O DISC me traria justamente a possibilidade de mapear as habilidades e competências necessárias do cargo, que tinha sido definida para cada cargo, e se aqueles colaboradores de cada departamento, de cada seção, de cada site da companhia, tinham essas competências fechadas, era congruente. Legal, Renato, não bateu. O que a gente fez? Justamente no gap, aonde as habilidades e as competências necessárias não estavam sendo aplicadas, que nós identificamos quais seriam os treinamentos corretos, quais seriam os cursos corretos, quais eram as habilidades e competências que precisariam ser desenvolvidas. Isso foi um tremendo sucesso. Eu só compartilhei essa história por quê? Porque o DISC, na minha opinião, ele faz uma coisa para nós que trabalhamos com comportamento, ele faz uma coisa muito importante para a gente. Ele tira a subjetividade dos processos comportamentais. Porque muitas vezes eu percebia que com clientes, em treinamento, em processos de coach, putz, mas por que eu preciso disso? Isso é comportamental, eu preciso ter mais competências técnicas, operacionais ligadas ao coeficiente de inteligência. Ok, muito importante, mas hoje a gente sabe da importância que o coeficiente emocional tem nos processos de quebra de crença, no desenvolvimento pessoal, no direcionamento do processo, né? do processo de coach para onde a pessoa quer chegar, o porquê que ela não consegue
Hoje, o grande chavão é por que que uns vendem, outros não? Por que que uns têm sucesso, outros não? O DISC pode estar te mostrando um monte de coisa. Às vezes não é falta de esforço, às vezes não é falta de vontade, às vezes não é falta de foco, não é falta de um monte de coisa. Às vezes, as competências relacionadas daquela pessoa não estão direcionadas, não estão congruentes com o trabalho que ela tem. Não é congruente com a tarefa, até com a carreira que ele escolheu. Então, olha o tamanho da importância que tem a ferramenta do DISC nesses processos. Então, um dos grandes objetivos desse vídeo rapidinho era para provocar um pouquinho vocês a verem o quanto que eu enxergo, o quanto que eu sou apaixonado pela ferramenta do DISC, o quanto isso me provocou a ter uma ferramenta própria, né? E utilizar essa ferramenta de uma forma muito ampla em processos de treinamento, processos de coach, em processos de coach empresarial, em processos de contratação, em processos de desenvolvimento de CEOs, de cargos executivos, que são uma grande dificuldade que as empresas têm. Então a gente pode dar um suporte para os nossos clientes de uma forma bem diferente, utilizando a ferramenta certa, da forma certa, e eu tenho certeza que o DISC faz isso. Então, como eu já disse, o DISC quebra essa subjetividade dos processos comportamentais e traz um ganho muito grande para a gente. Então, eu quero convidar mais uma vez para vocês, dá um joinha aí, dá um ok dizendo que você vai participar da aula, até para que eu tenha uma ideia de quantas pessoas vão efetivamente poder estar com a gente na quarta-feira à noite. E outra coisa, eu vou estar colocando o link cerca de 1 hora antes, 40 minutos antes. Vocês sabem que ele só fica ativo 5 minutos antes de começar a aula, mas eu já vou compartilhar com vocês esse link para que vocês possam ter acesso. Um grande abraço, até a aula, espero vocês lá.